Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 28 ao 32, nós estamos num trecho onde os religiosos entregam o Senhor Jesus a Pôncio Pilatos. Então, capítulo 18, 28 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, como eu disse a vocês na semana passada, nós estamos naquela cena triste e lastimável onde o Senhor Jesus será julgado e condenado. Na semana passada, o que nós vimos foi o Senhor Jesus diante de Anás, que era considerado o sumo sacerdote da época, apesar de não ser o sumo sacerdote mais. Anás, então, ele faz os seus questionamentos, a sua audiência com relação a Jesus. A seguir, ele envia para Caifás, que era sim o sumo sacerdote naquela época. Caifás também submete Jesus a uma audiência, e isso acontece já mais de 3 horas da madrugada, e agora aqueles religiosos mantêm Jesus preso e aguardam amanhecer. Por quê? Porque agora eles precisavam de uma sentença oficial emitida pela Suprema Corte de Israel, conhecido como Sinédrio, composto por 70 homens que funcionavam como juízes de Israel. Isso é uma visão lá já adquirida da época de Moisés, tá? Então, eles aguardaram amanhecer, porque o Sinédrio não pode funcionar à noite, é contra o próprio regimento interno deles, e eles aguardam então amanhecer, e Jesus no dia seguinte, logo pela manhã, bem cedinho, amanhecendo, ele então é levado para já ser entregue a Pilatos. Veja como Marcos registra isso lá no capítulo 1, versículo... Opa, ficou mudo aqui, hein? Capítulo 15, versículo 1, desculpe. Diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Eles se reuniram pela manhã bem cedo e chegaram a uma decisão. Sabemos que a decisão era matar Jesus, que Jesus fosse morto. Então, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, que é a autoridade civil em Israel. Jesus, então, não foi levado aqui para essa corte, para esse sinédrio, para ser justamente julgado, é claro. Os mesmos personagens que estavam presentes ali, vocês estão me ouvindo? Está tudo certo aí? Os mesmos personagens que estavam presentes na cena anterior, nas cenas anteriores, na casa de Caifás, na casa de Anás, são os mesmos que compõem o sinédrio. Então Jesus já chega no sinédrio com uma sentença condenatória contra ele. O que eles queriam apenas era dar um ar de oficialidade, eles queriam tornar a coisa oficial. Agora a Suprema Corte havia considerado o Senhor Jesus também digno de morte. Como nós bem sabemos, desde o capítulo 5, os judeus estão tentando matar Jesus. Essa elite religiosa, fariseus, mestres da lei, saduceus e tudo mais, eles estão procurando matar Jesus desde que o Senhor Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, no capítulo 5. Conforme o Evangelho de João foi se desenrolando, nós percebemos o avanço dessas autoridades religiosas contra Jesus. Eles então começaram a conspirar a morte de Jesus, e essa conspiração se acentuou ainda mais quando o Senhor ressuscitou Lázaro, lá no capítulo 11. Inclusive, queriam matar até o pobre do Lázaro. Agora, nesse tribunal do Sinédrio, um tribunal fraudulento, o que eles querem aqui? Querem apenas arrancar dos lábios de Jesus algum tipo de afirmação. Que afirmação ou que afirmações eles querem ouvir de Jesus?
Basicamente duas. Querem ouvir dos lábios de Jesus que Ele mesmo é o Cristo. Essa é a primeira afirmação que eles querem ouvir. E a segunda afirmação é que Ele é o Filho de Deus. Por que dessas duas afirmações? Porque eles queriam apresentar isso diante de Pôncio Pilatos. Com a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, eles então poderiam acusar Jesus de violar as leis religiosas daquela nação. Porque Jesus estaria, segundo eles, cometendo uma blasfêmia, porque estaria dizendo que é o Filho de Deus. Se Jesus afirma que é o Cristo, eles usariam esse argumento diante de Pôncio Pilatos. Inclusive usaram. Porque, como bem sabemos, Roma não aceita um outro rei a não ser César. Se Jesus afirma que ele é o rei, que ele é o Cristo, o Messias, então ele está afirmando que é um rei no território de César. Então seria condenado por Pôncio Pilatos. O que os religiosos tramaram aqui foi um plano perfeito da ótica deles. Estavam procurando o que acusar Jesus, estavam procurando dos lábios de Jesus as acusações ou um depoimento perfeito para ser apresentado diante da Suprema Corte ou da Corte Civil. A única intenção deles aqui era produzir essas duas provas. Com essas duas provas em mãos, acusariam o Senhor Jesus de blasfêmia e também de sedição ou rebelião contra o Império Romano. Está tudo planejado, está tudo já preparado para que o Senhor Jesus seja morto. Por isso, no julgamento que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 66 em diante, assim que o Senhor Jesus afirmou ser o Filho de Deus, o que eles fizeram? Encerraram a assembleia imediatamente. Veja aí. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Veja a pergunta. Se você é o Cristo, diga-nos, Jesus. O Senhor Jesus respondeu assim: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Ou seja, vocês estão fazendo essa pergunta, vocês não vão crer em mim se eu responder. Não é uma pergunta sincera. Vocês não querem de fato saber se eu sou o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Vocês não vão crer em mim. Jesus sabia que eles já estavam planejando a morte dele nessa noite. E se eu fizer algumas perguntas para vocês, vocês também não vão me responder. Aí o Senhor Jesus prossegue. Veja como o Senhor Jesus foi ousado. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Essa afirmação parece simples para nós, mas para os ouvidos dos religiosos não era uma afirmação simples. O que Jesus estava afirmando claramente é que Ele é o Filho de Deus. Eu estarei assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso para eles era uma blasfêmia. Só que Jesus não deixou muito claro o que Ele estava dizendo aqui. Isso está nas entrelinhas. Eles precisam de uma prova mais concreta. O texto nos diz então que eles perguntaram, todos eles perguntaram assim: então você é o Filho de Deus? É isso mesmo que está dizendo? É isso que você está querendo dizer, que você é o Filho de Deus? E aí Jesus responde assim: vós estáis dizendo o que eu sou. Essa maneira de responder não é muito comum para nós, mas é como se Jesus dissesse assim: é isso mesmo que vocês estão dizendo. É exatamente como vocês estão dizendo. Eu sou o Filho de Deus. Depois do Senhor Jesus dizer isso, eles disseram: para que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios do Senhor Jesus, do próprio lábio do Senhor Jesus, que a assembleia foi encerrada, porque conseguiram provas contra Jesus. Então Jesus aqui foi condenado pelo Sinédrio, algo que já havia acontecido já na casa de Caifás e na casa de Anás, e aqui oficialmente, para dar um ar de legalidade, o Senhor também é condenado pelo Sinédrio, que está todo mundo junto. Anás, Caifás, o Sinédrio, é todos os mesmos personagens. Mas estudando esse texto e prestando bastante atenção nessas cenas, o que me chamou bastante atenção foi a dureza do coração daqueles homens. A incredulidade daqueles homens que estavam diante de Jesus. Como bem sabemos, Jesus, ao longo do seu ministério de 3 anos, ofereceu a eles inúmeras provas, tanto da sua divindade, quanto da sua messianidade. O evangelista João, quando se assentou para escrever esse evangelho, ele escreveu para provar a divindade e a messianidade de Jesus.
Lá no capítulo 20, versículo 30, 31, João disse que ele escreveu, que existiam muitos outros sinais miraculosos que foram realizados na presença dos discípulos, mas ele registrou apenas esses, que são 7 sinais, com o objetivo, provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, com o objetivo de gerar fé naqueles que leem essas histórias. E esses homens, eles viram o Senhor Jesus realizando inúmeros sinais miraculosos. Viram Jesus curando enfermos de todo tipo. Viram o Senhor Jesus expulsando demônios. Viram o Senhor Jesus ressuscitar um homem que estava morto já há 4 dias. E nessa mesma noite, na noite anterior, enquanto eles foram ali prender Jesus, o Senhor Jesus, com uma palavra, colocou um destacamento de soldados romanos, com mais de 1000 soldados, no chão. Apenas com uma palavra, quando disse, eu sou diante deles, eles recuaram e caíram no chão. Eles viram isso. Eles também viram, na noite anterior, o Senhor Jesus, de forma milagrosa, restaurando a orelha de Malco, que havia sido decepada por Pedro. Tudo isso foi feito às vistas deles. E ainda assim esses homens não creram em Jesus. E ainda assim eles mantiveram o seu plano de matar o nosso Senhor. Isso nos mostra uma coisa, uma verdade. A parte do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo no coração do homem, o homem jamais poderá crer em Jesus. Jamais poderá crer em Jesus. Jesus por 3 anos esfregou na fuça deles a sua divindade. Mostrou que ele era o Messias, de todas as formas, cumprindo inúmeras profecias. E ainda assim, continuaram com o plano de matar o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem assim, acho que se Jesus andasse aqui hoje, as pessoas creriam mais nele. Hoje é difícil as pessoas crerem num livro como a Bíblia, eles não estão vendo Jesus. Se pudessem ver, creriam. Mentira, aqueles homens viram. O próprio Filho de Deus encarnado, falando, andando, agindo nessa terra, e ainda assim planejaram a sua morte. Na verdade, se Pilatos estiver certo, como de fato ele está, esses homens mataram Jesus Cristo por inveja. Essa é a percepção de Pilatos. E de fato, eles estavam com inveja porque Jesus crescia em popularidade. Muitos seguidores iam atrás de Jesus e começaram a abandonar os religiosos. Os religiosos não conseguiam fazer 1/3 do que Jesus fazia. Não eram capazes de realizar um milagre sequer. Já Jesus ressuscitou o morto. Jesus andou sobre o mar. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus falava como quem tem autoridade. E lógico, isso causou a inveja daqueles religiosos. Enquanto os religiosos estão aqui esperando o amanhecer para levar Jesus a Pilatos, nesse exato momento, Judas Iscariotes sai de cena e tira sua própria vida. Mas vamos ver aqui como foi o julgamento de Jesus perante o tribunal de Roma, presidido pelo procurador/governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Vejamos, versículo 28. Em seguida, depois que o Sinédrio se reuniu, a sentença do Sinédrio foi firmada, ele é digno de morte. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, estava nascendo o sol, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, após essa condenação por parte do Sinédrio, Jesus agora novamente é amarrado, levado da casa de Caifás até o pretório. É importante destacar que o Pôncio Pilatos ele foi o 5º governador da Judéia, o 5º governador romano da Judéia. E esses governadores ou procuradores se fez necessário naquela região para apaziguar. A função de um procurador é manter a paz naquele território. Os judeus eram uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Eles tinham uma esperança messiânica, então a qualquer momento eles poderiam aclamar alguém como rei dentro do Império Romano e uma rebelião poderia acontecer. Inclusive várias rebeliões aconteceram no decurso da história. Então Pilatos é o 5º governador ou procurador romano naquela região.
quando a gente olha para Pilatos, na sua posição, nós podemos imaginar que era uma posição de destaque. Afinal, ele era o governador na Judéia. Ele era o oficial romano na Judéia, uma posição de destaque, mas não se iluda. E tudo isso que eu vou falar sobre Pilatos é muito importante para que você entenda a tensão que estava sobre os ombros de Pilatos. Pilatos não era uma boa pessoa. Às vezes nós olhamos aquela cena dele lavando as mãos ali, pensamos que ele é uma boa pessoa. Em primeiro lugar, ele não é uma boa pessoa. Ele matou alguns judeus tempos atrás. Inclusive, Herodes teve que intervir e quase que ele perdeu o seu papel. Por quê? Porque ele matou galileus. Jesus fala disso. E a coisa esquentou. Então, Herodes entra e acalma, abaixa a poeira. E agora ele tem que manter a paz. Então, Pilatos está preocupado, na verdade, é com o seu pescoço. Não é que ele é uma pessoa boa. Ele era muito cruel. Pilatos não estava numa posição de honra, como as pessoas pensam. Na verdade, só era governador daquela região pessoas que foram, de alguma forma, castigadas pelo Império Romano. Pessoas que não se adequaram aos padrões do Império Romano. Então era enviado para uma região chamada Judéia, uma região desprezível, ninguém queria estar lá. Pilatos estava lá por castigo. Todos que estavam naquela região, governando, trabalhando ali, estavam por castigo. Porque não andaram de acordo com as leis romanas. Inclusive, Pilatos nem morava ali naquela região. Porque era uma região detestável, eles chamavam aquilo de o fim do mundo. Lugar ruim para se morar. Pilatos morava lá na Cesareia Marítima, uma região melhor, com uma qualidade de vida melhor. Só que quando se aproximava a Páscoa judaica, ou outras festas de grande porte, os romanos ficavam apavorados, desesperados. Nós estamos na semana da Páscoa, conforme o texto nos mostra. E nessa época quintuplicava o número de adoradores. Pessoas de todas as partes do mundo iam para Jerusalém para adorar no templo. E esse tanto de judeu no mesmo lugar, com a esperança de um Messias, isso é uma bomba relógio prestes a explodir. Então Pilatos se dirigia junto com as tropas, outros também de outras regiões, outros governadores de outras regiões também iam para aquela região. Herodes Antipas foi para aquela região, inclusive, não é a região dele, ele aparece ali, vai interrogar Jesus no próximo sermão. E eles levavam também os seus destacamentos. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer aqui uma rebelião, o que fazer com milhões de judeus contra o Império Romano. Essa era a cena. Pilatos então vai para aquela região, para o pretório, que era o lugar onde ele fazia os seus despachos, os seus documentos, ele atendia o povo, resolvia as estratégias com relação aos oficiais. Então ele está ali, nesse lugar que ficava na Forte Antônia, uma torre que ficava do lado sul do templo. Pilatos está dormindo. De repente, mal amanhece o dia, aparece na frente do seu portão, do pretório, as elites religiosas, carregando um homem. Mal amanheceu o dia, com uma multidão de judeus em torno no dia da Páscoa. É para acordar desesperado. É para acordar assustado. Porque a única função do governador era manter a paz. E para que a paz fosse mantida, era necessário que Pilatos e os romanos obedecessem, respeitassem as leis dos judeus. Não podiam privá-los de adorar no templo, eles tinham liberdade, e os romanos não podiam impedir essas coisas. Não podia entrar num conflito direto com a elite religiosa. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Eu quero que você entenda o tamanho da pressão que estava nos lombos de Pilatos nesse momento da história. Roma estava por um fio com aquela região da Judéia, devido a algumas rebeliões que aconteceram anteriormente. A cabeça de Pilatos já estava na forca praticamente. Agora entenda o dilema de Pilatos. Há essa pressão. A Páscoa está acontecendo. Ele acorda
com a elite religiosa no seu portão, trazendo para que ele julgasse e condenasse um homem que arrastava multidões. Um homem que tinha muitos seguidores. E agora esse homem é trazido diante de Pilatos para que ele julgasse. Veja o dilema de Pilatos. Se Pilatos não condena Jesus, aliás, se Pilatos condena Jesus à morte, se não condena Jesus à morte, a elite religiosa poderia incitar a multidão a uma rebelião contra Pilatos. E isso no dia de Páscoa seria explosivo. Esse é o dilema. Seja qual for a decisão de Pilatos, a sua cabeça está em xeque. Sua cabeça vai rolar. Pilatos estava preocupado com isso. Inclusive, quando nós recorremos a Mateus, nós percebemos que Pilatos, quando viu que estava iniciando um tumulto nesse julgamento, o que Pilatos fez? Imediatamente, ao perceber o tumulto, ele não queria tumulto de jeito nenhum. E ele considerava Jesus inocente. Ele mesmo disse, eu não vejo nele crime algum. E eles lá querendo matar Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos insistindo, não, ele é inocente. Então, percebendo um tumulto, Mateus registra. Pilatos imediatamente pegou uma bacia d'água, pediu uma bacia d'água, lavou as suas mãos e disse ser inocente do sangue de Jesus e mandou Jesus para o matadouro. Na segunda parte do versículo 28, que está projetado para você, João registra algo que os outros evangelistas não registraram. Que os judeus não entraram no pretório, porque eles temiam a contaminação cerimonial. O que é isso? De que forma eles seriam contaminados? Eles acreditavam, não porque a lei assim dizia, mas por conta das suas tradições, eles acreditavam que não podia entrar, um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Que ao entrar na casa de um gentil, esse estaria contaminado. Por isso Jesus, quando entrava na casa de gentios, os judeus ficavam loucos com ele. Então entrar na casa de um gentil é impureza, sinônimo de impureza. Você deve se lembrar da história de Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando o Senhor queria que Pedro falasse com Cornélio, um romano. E aí o Senhor manda aquela visão do grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves dos céus. Então naquele momento uma voz disse assim a Pedro, levanta-se Pedro, mate e coma todos os animais impuros. Aí Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou então pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Depois disso, Pedro, lógico, se levantou, foi até a casa de Cornélio. Agora percebe que estava na visão de Pedro ainda esse pensamento equivocado acerca de impureza por ir na casa de um gentil ou de um não-judeu. E é exatamente isso que está presente no nosso texto. Então eles levaram Jesus a Pilatos, ficaram do lado de fora do pretório para evitar a contaminação, porque eles queriam participar da Páscoa judaica, uma vez que eles estivessem contaminados ou se tornassem impuros, não poderiam participar da festa judaica. Agora, o que chama atenção aqui, meus irmãos? O que me chama atenção nisso tudo é a hipocrisia desses homens. Eles estavam preocupados com a purificação externa, mas o interior daqueles homens era mais impuro do que se possa imaginar. Eles estavam completamente impuros, mas estavam preocupados com uma purificação exterior. Vocês devem se lembrar também do episódio em que os discípulos, ao comer sem lavar as mãos, os religiosos, esses mesmos religiosos, acusaram os discípulos de Jesus para Jesus, dizendo que eles comem sem purificar as mãos. Eles estão com as mãos impuras, Jesus. E aí Jesus dá uma resposta fantástica. Jesus disse assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. No versículo 15,
de Mateus, capítulo 15, versículo 10, agora versículo 15, Pedro pede uma explicação para Jesus. Explica-nos isto, Senhor. Do versículo 16 ao 20 vem aí a explicação. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, as que vêm do coração. E aí Jesus prossegue. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas sim é que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não o torna o homem impuro. E eu poderia acrescentar aqui, ir na casa de um gentil não torna ninguém impuro. Esses homens aqui não entendiam que a verdadeira purificação é aquela no coração. Não aquela purificação ritual e exterior. Esses homens aqui foram cegados por seus próprios pecados. Eles não conseguiram perceber a sua própria impureza. E eles eram muito impuros mesmo. Eles realizaram um julgamento ilícito, de forma ilegal, como aprendemos no sermão passado. Prenderam e condenaram o único homem inocente na face da terra, Jesus Cristo. E agora eles estão aqui, tramando de forma maligna a morte de Jesus. E eles estão preocupados em entrar na casa de um gentil? Não vou entrar na casa de um gentil para não me contaminar. Mas tudo bem matar Jesus, tudo bem realizar um julgamento ilícito, tudo bem buscar falsas testemunhas contra Jesus, tudo bem agir de forma maligna, induzindo a multidão a pedir a morte de Jesus. Quanta hipocrisia daqueles que coam um mosquito e engolem um camelo. Talvez você fique indignado com o tamanho da hipocrisia desses homens. Talvez você esteja indignado com tanta cegueira por parte deles. Mas eu tenho que dizer a vocês que se nós não vigiarmos, se não cuidarmos dos nossos corações, nós cometeremos o mesmo tipo de hipocrisia. Nós não podemos jamais nos esquecer que a impureza, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, é procedente daquilo que está no nosso coração. A impureza começa com o seu coração. No fim, o nosso problema é cardíaco. Nosso problema é do coração. Então devemos tomar cuidado, irmãos, com tradições que se propõem que propõem um tipo de purificação externa. A verdadeira purificação acontece no coração e muda o exterior, não o contrário. Eu falo isso porque eu vim de um tempo, e talvez alguns de vocês também, e eu não sou tão velho assim, mas eu vim de um tempo em que cortar cabelo, homem usar bermuda, homem usar barba, mulher usar calça jeans, homem jogar futebol. Eu vim de um tempo em que tudo isso era considerado impureza, muito mais do que um adultério. Cidadão cometia adultério, tá, é pecado, mas ai da mulher se cortar o cabelo. Ai da mulher se usar uma calça jeans. Eu já vi pessoas sendo disciplinadas da igreja por causa de calça jeans. E já vi pessoas não sendo por causa de pecados horríveis. Eu vim de um tempo onde as pessoas acreditavam que esse tipo de ritual de purificação da roupa é que tornava essas pessoas puras. Quando, na verdade, uma saia não torna você pura. Seu coração é que determina se você é pura ou não. É importante, então, lembrar que ainda hoje há pessoas assim que aceitam tradições humanas, que acreditam que podem se tornar puras diante de Deus, mas nós sabemos que, na verdade, só existe um meio de purificação. A palavra de Deus. É importante nos lembrar agora das palavras do salmista no Salmo 119, 11. O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja o que o salmista está dizendo. Ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. O que nos torna puro? A palavra de Deus em nossos corações. Agora, o que será que nós escondemos no nosso coração? O que será que nós encontramos dentro do baú chamado coração que está dentro de nós?
E agora eu vou citar aqui as obras da carne, só para você refletir. Será que dentro do nosso coração nós encontramos imoralidade sexual? Será que dentro do nosso coração nós encontramos impureza, libertinagem, idolatria, ódio? Será que nós encontramos discórdias, ciúmes, ira pecaminosa? Será que nós encontramos egoísmo, dissensões, facções, inveja, orgias ou coisas semelhantes? Será que é isso que está dentro do nosso coração? O fato é, meus amados irmãos, se nós queremos de fato nos afastar do pecado, nós precisamos desesperadamente nos aproximar da palavra de Deus. Como um teólogo certa feita disse, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Via de regras, quando alguém já se afastou de Deus, da comunidade da fé, é porque há muito tempo se afastou dessa palavra. Enquanto eu pensava nesse trecho, por conta da incredulidade e da hipocrisia desses homens que buscavam uma purificação exterior e se esqueceram da purificação do coração, eu me lembrei também das palavras de Jesus registrado lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando Calvino foi falar sobre esse texto, ele afirmou aquela famosa frase: o coração humano é uma fábrica de ídolo. O coração humano é uma fábrica de ídolo, ou de ídolos. O meu e o seu coração é assim. Com muita facilidade nós criamos ídolos dentro dos nossos corações sem perceber. Tá, mas como eu descubro os ídolos que estão no meu coração? De que maneira nós podemos descobrir se tem um ídolo ou não no nosso coração que é enganoso? Fácil. É preciso analisar aquelas coisas ou pessoas sem as quais você não vive. É preciso você pensar naquilo ou naquelas coisas, pessoas, sobre as quais você não vive sem. Agora, por um instante, pense comigo naquilo que é mais precioso para você. O que é mais precioso para você? O que você julga como necessário para a sua manutenção, para a sua vida? O que é aquilo que você não consegue viver sem? Pense nisso. Agora, você consegue viver sem isso que você pensou? E se isso lhe for tirado agora? Você consegue viver? Se a sua resposta for negativa, não, eu não consigo viver. Isso significa que há um ídolo no seu coração. Significa que isso se tornou um ídolo para você. Talvez você está pensando, que é isso, pastor? Eu não sou católico. Idolatria é coisa de católico. É verdade, eles são idólatras mesmo. Mas eles só vão um pouquinho além de nós. A única diferença é que nós não criamos imagens, eles criam. O ídolo nosso não fica pendurado na parede, mas fica no nosso coração. O ídolo deles é um ídolo morto. O nosso ídolo nos conduz, nos guia, nos escraviza. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que se torne mais importante, que você coloque à frente de Deus, isso é o seu ídolo. Idolatria é qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Quando um ídolo é criado, você passa a esperar daquele ídolo aquilo que só Deus pode te dar. Um ídolo também é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará impossível continuar vivendo. O ídolo é isso, ele é central, ele é essencial, você depende dele, você precisa dele, senão você não vive. O ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão, a maior parte da sua energia, a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu recurso financeiro, a maior parte da sua emoção, sem pensar duas vezes. Quer saber se você é ou não alguém conduzido por um ídolo?
Veja como você emprega suas forças, sua paixão, sua energia, seus recursos financeiros, sem pensar duas vezes em coisas que as outras pessoas talvez não usariam os recursos ou o tempo assim. Um ídolo pode ser tantas e tantas coisas. Pode ser uma religião, pode ser uma igreja, uma denominação, pode ser a sua família, pode ser a sua carreira, pode ser os seus diplomas, pode ser os seus entretenimentos, pode ser, claro, o seu dinheiro, a sua conta bancária, pode ser a sua beleza, pode ser o seu carro, pode ser o seu videogame, pode ser o seu celular, pode ser a sua inteligência, pode até ser o ministério pastoral e tantas outras coisas. Meus irmãos, a Bíblia é repleta de textos que falam sobre o nosso coração. Eu quero destacar alguns para vocês, para que a gente não caia no erro de buscar uma pureza como daqueles religiosos. E não vou entrar na casa de um gentil, mas vou matar Jesus. Vou violar o sexto mandamento e tudo bem, mas não entro na casa de um gentil. O sábio Salomão, em Provérbios 4:23, disse assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O sábio Salomão considera o coração importante, fundamental, por isso ele diz a nós: guarde, proteja, levante um muro no seu coração, não permita que nada, além da palavra de Deus, penetre aquele espaço. O sábio Salomão está convocando a nós, nessa manhã, a proteger o nosso coração, porque disso depende a nossa vida. Cientes disso, eu e vocês somos encorajados também a repetir a oração do salmista Davi, lá no Salmo 51, após aquela queda terrível. Qual é a oração de Davi, lá no versículo 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito vivo, reto. Você já tem um coração novo. Você já recebeu um coração novo. Você é uma nova criatura. O que eu e você precisamos é guardar o nosso coração. É preservar o nosso coração puro. Porque se o coração for puro, você será puro. Se o seu coração for impuro, você pode fazer rituais evangélicos, macumba gospel, o que você fizer não vai tornar você puro. Você vai continuar impuro. Porque a impureza procede do nosso coração. Se a gente guardar o coração, seguir o conselho de Salomão, só assim nós evitaremos de cometer a mesma hipocrisia presente na vida daqueles religiosos que mataram Jesus. Ao sondar nossos corações, nós vamos evitar nos apegar às questões meramente exteriores e focaremos naquilo que realmente importa, o nosso coração. E viveremos de acordo com esse novo coração, ou seja, viveremos de acordo com o Evangelho de Jesus. A seguir vamos ver o diálogo entre Pilatos e os religiosos. A história não para por aqui. Esses que estavam com medinho de contaminação, eles vão ser bem sagazes com relação a Pilatos e vão encurralá-lo, de forma maligna também. Veja o discurso de Pilatos com os religiosos. Versículo 29 a 32. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julguem-no conforme a lei de vocês. E eles responderam: mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram eles. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Ora, vamos recordar aqui, eles não entraram no pretório. E o fato de não entrarem no pretório aumentou ainda mais a pressão sobre Pilatos. Porque se eles entrassem no pretório, a multidão ficaria do lado de fora. Só entraria os religiosos, a alta elite. Uma vez que eles não entraram, Pilatos tem que responder diante daquela multidão. E isso aumenta ainda mais a tensão, aumenta ainda mais a pressão sobre eles, sobre Pilatos. Aí você soma isso, o fato de que eles foram muito cedo, de manhã, bem cedinho, no meio ou no começo de uma festa judaica.
o que dá ainda mais a impressão de que era algo extremamente urgente. Pilatos foi tirado da cama para resolver um problema apresentado por uma multidão num dia de Páscoa. Isso significa alta tensão. E a elite religiosa, ao não entrar para conversar com Pilatos, o forçando a sair, coloca ainda mais pressão sobre Pilatos. E esses religiosos aqui do Sinédrio, certamente, eles esperavam que, com essa pressão, Pilatos atendesse abertamente o pedido deles. Afinal, estão encurralando Pilatos. Essa conversa com Pilatos foi muito estratégica. Eles estavam pressionando Pilatos a condenar um homem inocente. A conversa aqui em João começa com um pedido de Pilatos. Pilatos aqui está agindo de acordo com a lei. Mostra-me quais são as acusações deste homem. Pilatos não pode simplesmente condenar alguém assim sem antes questioná-lo. Ele precisa saber quais são as acusações. E quais são as respostas desses homens, ou quais foram as respostas. Nós vamos ver daqui a pouco. Eles dão um baile aqui no Pilatos. Eles estão tentando pressionar aqui o governador e Pilatos não está cedendo. Eles imaginavam que ao chegar ali com toda essa pressão, Pilatos logo de cara ia acatar tudo que eles têm a dizer. Mas Pilatos pede aqui uma testemunha de acusação, ou um relato sobre o que estão acusando esse homem. Não está dando certo. Os religiosos sabiam que a situação não era muito favorável para Pilatos nesse momento. E a resposta deles foi assim, versículo 30. Se ele não fosse criminoso, não teríamos trazido a ti, entregue a ti. Com essa pergunta arrogante da parte deles, eles estavam afirmando aqui nas entrelinhas que Pilatos estava contestando a integridade da Suprema Corte de Israel, que já havia condenado esse homem. É só acatar, é só matar. É só crucificar esse homem. Porque se ele não fosse criminoso, nós estaríamos fazendo o que aqui essa hora da manhã, seu Pilatos? Como nós percebemos aqui no relato, Pilatos ele não estava disposto a condenar alguém inocente. Ele queria ouvir as acusações, mas os judeus estavam aqui pressionando-o a condenar Jesus. Então Pilatos conseguiu tirar uma carta da manga para tirar a responsabilidade sobre ele. Aí Pilatos então disse assim no versículo 31, algo incomum, algo contra a lei romana. Pilatos disse assim, leve-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Então leve ele daqui, julguem conforme a lei de vocês. O que Pilatos está fazendo? Pilatos está dando o aval para que eles levassem Jesus para fora do arraial e o apedrejassem. Execute-o. Se vocês já o condenaram, então haja conforme a lei de vocês. E de acordo com a lei dos judeus, alguém afirmar que é Deus é digno de apedrejamento. Agora, note bem, irmãos, isso era proibido pelo Império Romano. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, somente o Império Romano podia executar a pena capital. Os judeus tinham que levar para Roma os casos para que Roma executasse. Era Roma que matava, era Roma que aplicava a pena capital. Mas o que Pilatos está falando aqui é, vai, mate esse homem apedrejado. Por quê? Porque Roma várias vezes passou a mão ou jogou por debaixo dos panos apedrejamentos. Porque se levantar contra judeus é complicado demais. Ô povo briguento. Você deve se lembrar que quando o Senhor Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou, lá no capítulo 8, os judeus imediatamente pegaram em pedras para matar Jesus. Eles não sabiam da lei? Sabiam, não podia matar. Mas eles iam matar Jesus. Jesus escondeu do meio deles ali. No capítulo 8 ainda, lá no começo do capítulo 8, você lembra daquela história daquela mulher pega em adultério, né? Eles estavam prestes a apedrejar aquela mulher. Você deve se lembrar de Estevão, que foi morto apedrejado debaixo do Império Romano. Não é que essas coisas não aconteciam. Roma jogava panos quentes para evitar confusão, mas apedrejamento acontecia naquela época. Mas veja como eles são sagazes, malignos. Eles sabiam que era tudo bem matar alguém apedrejado,
E então eles dizem assim, não podemos fazer isso. Só veja a resposta deles. Não, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Eles responderam, mas nós não temos o direito de executar ninguém. De acordo com a própria lei do Pilatos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos matar ninguém, é você que tem que matar ele. Compete a você executar a pena capital. E aqui eles encurralaram Pilatos. Para Pilatos, se eles levassem Jesus para fora e o apedrejassem, seria o plano perfeito. Porque livraria Pilatos de ter problema com o Império Romano, caso houvesse uma rebelião. Aqueles religiosos, eles não queriam que Jesus morresse apedrejado. Eles queriam que Jesus passasse por uma execução romana. Por quê? Eu quero apresentar duas razões porque eles queriam que Jesus morresse pelo Império Romano. Primeiro, devido à alta popularidade de Jesus, eles temiam o que o povo faria. Imagine, milhões de judeus aos arredores do templo. De repente, a elite religiosa sai do pretório, carregando Jesus, levando para fora para apedrejá-lo diante daquela multidão. Jesus tinha muitos seguidores. Muitas pessoas viajavam de longe para ver Jesus. E na Páscoa, a gente já viu, na segunda Páscoa de Jesus, isso acontecendo. Pessoas foram lá e queriam ver Jesus. Por causa da sua fama. Nós estamos no final do seu ministério. Jesus já era muito conhecido. Isso seria perigoso para eles. E outro, se eles apedrejassem Jesus, seriam considerados impuros e também não poderiam participar da Páscoa. Então eles não queriam esse problema para eles. Em Mateus 26, 3-5, nós percebemos a preocupação deles. Está escrito assim, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam eles, olha a preocupação deles, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Não entre a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por quê? Porque se acontecer algum tumulto, logo o Império Romano é acionado, o Forte Antônio é acionado e sangue para tudo quanto é lado. Eles estavam com medo disso, eles temiam a reação do povo. Segundo lugar, Jesus sendo condenado pelos romanos daria um ar de legalidade para a morte ilegal de Jesus. Daria um ar de legalidade porque eles diriam que no fim das contas não foram eles que condenaram e mataram Jesus. Ele passou também por um processo civil diante de Pôncio Pilatos e ele o condenou, ele o matou. Nós não temos nada a ver com isso. Por isso eles responderam, nós não temos o direito de executar ninguém. É seu direito, Pilatos, faça você. O ponto alto desse trecho se encontra no comentário que João faz lá no versículo 32. E eu vou parar aqui. Minha intenção era ir até o versículo final dessa sequência aqui, até chegar, ia até o 40 eu ia chegar hoje. Olha só que ilusão. Mas o ponto alto desse trecho se encontra no comentário de João, presente aí no versículo 32. João, escrevendo seu evangelho, se lembrando de tudo isso, ele escreveu assim, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Se Jesus morresse apedrejado, não haveria cruz. Se não houvesse cruz, o que Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, não se cumpriria, e Jesus seria mentiroso. João está aqui se lembrando das palavras de Jesus nesse texto, Mateus 20, 18 ao 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, e o açoitem, e o crucifiquem. Isso que Jesus disse antes de ir para Jerusalém, nessa festa da Páscoa. Nós estamos indo, é verdade,
mas eu serei entregue pela elite religiosa, eu serei condenado à morte por um gentio, eles vão zombar de mim, vão me açoitar e vão me crucificar. E aí João então se lembra que o plano perfeito dos religiosos não deu certo para que se cumprisse as palavras de Jesus nesse texto, que ele seria morto numa cruz. E ao entregar Jesus aos romanos para executá-lo, o Sinédrio, sem perceber, fez com que as palavras de Jesus se cumprissem. Em tudo isso aqui, como João vem fazendo sempre, aqui mais uma vez ele deixa claro para nós que a morte do nosso Senhor Jesus não foi um acidente de percurso. Que o que aconteceu naquele dia, que logo Jesus vai morrer na cruz, perfazia o plano perfeito de Deus. A cruz era o seu plano. A cruz era a sua missão. Não foram os religiosos que conseguiram forçar Pilatos a uma execução injusta. Foi o próprio Filho de Deus que conduziu a história toda para essa direção. A cruz sempre foi sua missão, porque nela o Filho de Deus beberia o cálice da ira. Meus irmãos, tudo estava preparado para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava chegando a hora do Cordeiro ser imolado em nosso lugar. Tudo isso tinha que acontecer. Tudo isso tinha que acontecer. Vale lembrar, irmãos, que naqueles dias o conceito de substituição era o centro da vida religiosa em Israel. Jesus precisava passar por tudo isso para ser o nosso substituto. E a substituição fazia parte da vida de Israel. Animais eram mortos em substituição a pecadores constantemente. O autor de Hebreus deixa claro, lá no capítulo 10, versículo 1, que os sacrifícios ordenados pela lei não eram um fim em si mesmos. Eram apenas uma sombra que apontava para uma realidade maior. Era sombra que era algo imperfeito, que apontava para algo perfeito. Aqueles sacrifícios imperfeitos apontavam para o verdadeiro sacrifício, sacrifício perfeito, santo e imaculado do Filho de Deus. Já na antiga aliança, Deus havia preparado o seu povo, fazendo-os perceber o quanto a substituição era importante. Pois nesse caso, um animal morria e uma pessoa não morria. Mais tarde, Deus ordenou que o povo celebrasse a libertação do Egito através da Páscoa, também com a morte de um cordeiro. A Páscoa passou a ser um memorial da maneira que Deus libertou o povo. Era para lembrar o que Deus fez quando libertou o povo do Egito. Mas como foi essa libertação? Ela foi precedida por uma celebração que antecipava a última praga. Como bem sabemos, na última praga, os primogênitos morreriam no Egito. Seriam mortos. Para livrar as pessoas, ou os primogênitos, dessa morte, Deus ordenou que um cordeiro sem defeito, sem mancha, fosse imolado. E o seu sangue fosse passado nos batentes das portas. Desse modo, a morte passaria por cima, por isso Páscoa. A morte passaria por cima das casas onde houvesse a marca do sangue desse cordeiro, porque a morte, de fato, já havia acontecido naquele lar. Um cordeiro foi morto em substituição de um primogênito. E agora o nosso texto. Nesse texto, Jesus, o Cordeiro de Deus, está a caminho do altar do holocausto. Ele se entregará no nosso lugar, em substituição a nós. Nosso Senhor está aqui a um passo da sua cruz. Algumas pessoas afirmam que a cruz é a demonstração do amor de Deus. Sim, é verdade. Romanos 5,8 fala disso. Mas também não podemos nos esquecer que a cruz também demonstra a justiça de Deus. Deus, Pai, derramaria naquela cruz, toda a sua ira em Jesus Cristo. Você deve se lembrar que Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E sabemos que nesse cálice estava presente a ira de Deus. Quando nós recorremos a 2 Coríntios 5, 21, lemos assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, em Jesus Cristo, fomos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Deixe-me dizer de outra forma. Enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz de horrores, Deus o Pai, em seu amor por nós, colocou todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, na pessoa de Jesus Cristo e o castigou severamente em nosso lugar. Ele transferiu a nossa dívida eterna para Jesus Cristo, e essa foi a maior transferência de dívida da história da humanidade. E você pode esquecer de muitas informações na sua vida. Você pode se esquecer da senha do banco, dos compromissos da sua agenda, do nome das pessoas. Você pode até esquecer da sua senha do Bitcoin, mas você não pode se esquecer jamais do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Se está algo que nós não podemos apagar da nossa memória, é o sacrifício vicário de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus sabe disso. E por essa razão, o Senhor Jesus, nessa noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, um pedaço de pão, partiu, deu aos seus discípulos com uma ordem: comam sempre em memória de mim, pois este pão representava o quê? O corpo de Jesus Cristo, que seria traspassado por eles no dia seguinte. Nessa mesma noite, na noite anterior, o Senhor Jesus toma o cálice e disse assim: bebam desse cálice, lembrem-se que ele representa o meu precioso sangue, que será derramado por vocês. Isso tudo foi dito na noite anterior do julgamento de Jesus perante Pilatos, quando o Senhor estava no cenáculo celebrando a Páscoa com os discípulos. E como vocês sabem, naquela Páscoa nós encontramos 2 cordeiros. Na Páscoa celebrada no capítulo 3, nós encontramos 2 cordeiros naquela cena. Um que estava morto na mesa e um que seria morto no dia seguinte. Um que era apenas uma sombra, o outro que era a realidade. Um que substituía temporariamente, o outro que substituía permanentemente. Um imperfeito, o outro perfeito. Um era animal, o outro era o próprio Filho de Deus. Por essa razão, na ceia do Senhor, nós recordamos desse sacrifício. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, em obediência ao Senhor, ele disse assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Em obediência ao Senhor, em obediência à palavra de Deus. Então nós que estamos aqui hoje, celebraremos a ceia do Senhor, onde relembraremos a morte do Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados.